Olá, você está no canal Marluce Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tom Sal solicitou-me que fizesse a interpretação da letra da música Filhos do Câncer, de Zé Ramalho. Filhos do Câncer é uma dissertação a respeito do renascimento depois de algo muito difícil de se viver. Não é necessariamente a doença câncer. São as situações difíceis, como as da doença câncer. E eu posso dizer para vocês com muita propriedade, porque eu estou em tratamento da doença. Mais 3 anos e eu posso me dizer se eu sou ou não uma filha do câncer, mas já me sinto como uma. No início, ele diz o seguinte: hoje quero sentir-me quando deitar-me nas pedras, como um lagarto que dorme na incoerência das eras. Olha que frase bonita. Sentir-me é sentir a si próprio, como um lagarto que dorme na incoerência das eras, sobre uma pedra, nos remete a pensar no lagarto. Quando ele fica em cima daquelas pedras, às vezes a gente acha que ele faz parte da pedra, porque ele fica imóvel, né, tomando sol ali, parado. Isso das eras, por quê? Porque as pedras, elas têm muito mais tempo, né? Ela leva eras para serem feitas, né? Serem construídas pela natureza. E o lagarto ali se deita. Então, ele quer se sentir como se fosse um lagarto. Por eras, deitar, sentir-se, meditar sobre tudo que aconteceu. Ele quer a solução para as esperas que ele passou, né? As esperas baseadas num sofrimento esquálido. O que é um sofrimento esquálido? É uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Bom, esquálido é aquela aparência de desnutrição, de alto grau, pálido, exatamente como um doente de câncer, quando termina os tratamentos feitos com quimioterapia. Então, baseada nesse sofrimento, ele quer se sentir adormecendo as uvas. O que é adormecer as uvas? É quando a uva ela vai murchando no pé, ela vai ficando como se fosse uma uva passa, envelhecendo. Ele quer quer viver esse processo, ele quer conhecer o processo do envelhecimento. Reconstruindo em favas, ele quer começar tudo de novo, né? Uma fava de mel. Ele quer reconstruir a esperança dele. Aconteceram as chuvas. Acontecer chuvas remete a tempo passando, né? Quando ele diz que redespertam em lavas o vulcão adormecido que joga a sua lava para fora, ele despertou o vulcão. Ele diz, compareceram em chamas, estrangularam as falas. Quer dizer, o vulcão jogou toda aquela situação dele para fora, se manifestou, estrangulou a fala quando a gente quer falar uma coisa e não pode, porque a emoção está sucumbindo a nossa fala, está estrangulando a nossa voz, está apertando a nossa garganta. Carbonizaram os miúdos, é a situação de você estar se consumindo por dentro com tanto sofrimento. Perpetuaram-se em galas. Gala, o que é gala? Gala são aquelas festas pomposas. Então, depois de todo esse sofrimento que ele passou, ele quer perpetuar-se em galas, ele quer festejar. Em seguida, ele vai citar vários filhos. Ele fala, filho de Freud. Quem foi Freud?
Freud foi um médico, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Ele estudava exatamente as pessoas, a personalidade das pessoas que estavam com crises histéricas. E o sofrimento nos deixa assim, né? Ele depois cita filhos de Marx. Quem que é filhos de Marx? Tem que saber quem é Marx. Karl Marx, quem foi? Um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, revolucionário, socialista, educador, quer dizer, todos, né? Um homem que foi de tudo um pouco. Então, são as experiências da vida, aqueles que aprenderam com a experiência, né? Ele depois cita filhos de Brecht. Quem foi Brecht? Ele foi exatamente um dramaturgo, um poeta, quer dizer, a pessoa que escrevia as suas emoções. Então, são os escritores. Ele fala filhos de Getúlio. Quem foi Getúlio? Getúlio foi um político de grande expressão. Há quem diga que no Brasil a política se divide entre antes de Getúlio Vargas e depois de Getúlio Vargas. Foi um divisor de águas na política brasileira, né? E aí ele diz filhos do carbono. Por que carbono? Ora, vejamos, o carbono é um dos elementos, não sei se vocês sabem, mas devem saber, que é um dos elementos mais importantes da estrutura dos seres vivos. Para vocês terem uma ideia, ele é responsável por 19% da nossa composição corporal. Ele só fica atrás do oxigênio, né? Então, o carbono é importantíssimo. Então, é o filhos do carbono, né? Ele filho da vida, né? E ele coloca filhos de Lampião. Quem foi Lampião? Lampião foi um cangaceiro, um vingador, né? Que ele vivia iluminando a noite, quando ninguém enxergava, ele conseguia enxergar e atirava, e com precisão durante a noite. Por isso que ele iluminava a noite, e por isso que ele foi chamado de Lampião. O nome dele era Virgulino. E ele cita também filhos do câncer. Porque, e aqui eu posso falar para vocês, como filha do câncer, que a gente, quando vence o câncer, a gente tem a sensação de nascer de novo. É uma segunda chance. É um reencarnar sem ter ocorrido a desencarnação nesta vida. Então, o que é filhos do câncer? É quem consegue superar todas essas situações. São as pessoas que superaram as suas questões de psicanálise, sabe? De problemas mentais, psicológicos, vivenciais. São as pessoas que superaram e aprenderam com a vida, com a educação, com a sociedade, como Karl Marx. São aqueles que escrevem as poesias, os contos, os romances, são os músicos, que são filhos de Bach, são os políticos, que são os filhos de Getúlio, são as pessoas comuns, né, que são os filhos do carbono, são até os bandidos, os vingadores, que são os filhos de Lampião. E ele completa ele discorre de uma forma muito interessante tudo isso que ele falou anteriormente, quando ele afirma que se fosse fácil, todo mundo era, né? Então, se fosse fácil ser médico, todo mundo era, né? Se fosse muito, todo mundo tinha. Se fosse raso, ninguém se afogava. Se fosse perto, todo mundo vinha. Se fosse graça, todo mundo ria. Se fosse frio, ninguém se queimava. Se fosse claro, todo mundo via. Se fosse limpo,
ninguém se sujava. Se fosse farto, todos estariam satisfeitos. Se fosse largo, tudo se acomodava, ninguém ficava exprimido, estava perfeita a acomodação, né? Se fosse hoje, todo mundo ontem. Quer dizer, as pessoas conseguiram chegar do hoje porque passaram pelo ontem, né? Se fosse tudo, nada aqui estava. Quer dizer, se fosse tudo, não existiria nada. Se fosse homem junto com mulher, se cada bicho fosse como voo, né? Cada bicho fosse como voo, quer dizer, eu vou lá, eu vou ser isso, eu quero ser aquilo. Quando ele fala homem junto com mulher, ele quer falar da criação do ser humano feito a parte corporal, física do ser humano. Ele não está falando de personalidade, nem de opções, ele está falando de corpo físico. E ele complementa, se fosse tudo claro, pensamento. As pessoas pensariam. Nesse momento, nada se criou. Então ele chegou à conclusão de que nada foi criado sozinho. Tudo se cria a partir do momento da superação. Por isso, Filhos do Câncer. Uma letra belíssima, uma reflexão que vale a pena. Eu sou uma filha do Câncer, sou uma filha de Freud, sou uma filha de Marx, sou uma filha de Brecht, sou uma filha de Bach, sou filha de Getúlio, sou filha do carbono e às vezes confesso, me sinto uma filha de Lampião. Espero que você tenha gostado da interpretação e volte ao canal, recomende, deixe seu comentário, como é que você entende essa música, o que você concorda, o que você não concorda. Compartilhe, deixe a sua sugestão de interpretação de texto, seja bem-vindo ao canal, gratidão.